Ok, só comentar rapidinho do último contest, certo? Não é só o exercício F, né, o enigma, que o Bruno vai comentar no final. Eu também vou só comentar de dois que usavam aqui BitMask ou algo nesse gênero. O primeiro é o Lineup, que inclusive eu submeti no contest sem querer. Uma raiva quando eu faço isso, eu sujo o placar, mas enfim, não tem problema. Ele é um problema até simples, usando o BitMask. É um problema de alocação de tarefas, de certa forma, a gente pode considerar assim, que você tem as 11 posições de um time, né, um time de futebol, e você precisa alocar os jogadores e cada um tem uma força, né, em cada posição. Então, diferente de um problema de alocação de tarefas, digamos, tradicional, ao invés da gente querer minimizar o custo, aqui a gente quer maximizar a força do nosso time, então a gente quer uma alocação de forma que essa pontuação aqui seja máxima. Um cuidado que a gente tem que ter é que quando o score aqui é zero, essa é uma posição inválida. Então a gente não pode colocar um jogador naquela posição, porque pode ser que por um certo problema, né, por um certo estado aqui, a gente alocar um jogador para uma posição zero permite alocar outro para aquela mesma pra posição que seria válida. Com mais força, o resultado final seria maior, mas como a gente tem um jogador numa posição de força zero, então é uma posição inválida. Então, no código desse exercício, basicamente, eu utilizei, eu utilizei o código que a gente viu na última aula, né, de alocação. Lá acho que estava em pseudocódigo, né, mas eu me baseei naquilo. E a única mudança que eu tive que fazer, né, que primeiro, ao invés de pegar o menor custo, estou pegando a força máxima. E, além de testar se a tarefa já foi alocada aqui, nesse caso eu não tenho que, eu continuo o próximo J, eu também vejo se a força naquela posição não é zero, né? Se for, eu pulo aquela iteração, porque essa não é uma solução válida. Beleza? E é basicamente isso o line up. O outro exercício que eu queria mostrar é o range, ah, do alcançável aqui, onde a gente tem um vetor, um vetor A, e a gente vai receber uma série de consultas, né, que são pares x, y, com x menor que y, a gente quer determinar se y é alcançável através de x, né? O que seria esse alcançável? Você tem uma sequência de elementos aqui, né? Ele dá as posições que você vai percorrer, começando do x, terminando no y, e cada par de elementos aqui, né, dado pela posição pi, pi mais 1, se a gente aplicar a operação AND, a operação E, bit a bit, o resultado é maior que zero. Então, para todos os integers dentro dessa sequência aqui. O n é menor que 300, certo? Um problema relativamente grande, dependendo da solução que a gente for pensar. E aí, no final, a gente imprime se, para cada consulta, se é alcançável ou não. Imprime essas strings aqui, imagino que seja chinês ou algo do tipo. Não. Né? Então, o problema, como eu disse, a gente tem o vetor. E aqui um exemplo, né, de sequência de posições. A posição 1, 2 e 4, né, para uma forma de alcançar a posição 4 a partir da posição 1. Né? Aqui nesse problema ele considera que é o indexado. Se a gente fizer a posição 1 com a posição 3, né, a operação é bit a bit, a gente tem um E3, que é igual a 1, é maior que 0, maravilha. A posição 2 e a posição 4, 3 e 2, que é igual a 2, é maior do que 0. Então também, né, essa é uma sequência válida. A gente consegue alcançar 2, a posição 4, a partir da posição 1. E como que a gente vai determinar isso para qualquer caso? Primeiro, a gente vai computar para cada bit k a sequência de elementos alcançáveis através desse bit, né, do bit k. Se dois elementos A e a j com j maior que I possuem o bit k ligado, então j é alcançável por I. Né? Por que isso? Porque a gente está olhando para o bit e vendo se ele está ligado. Porque quando a gente aplica a operação E, um bit só vai ser igual a 1 se os dois operandos tiverem aquele bit ligado
também, certo? Né? É o que a gente conhece da operação é a operação lógica. Então aqui eu vejo por um certo bit quais são, que número alcança que número, basicamente. Então, começando da primeira posição, né, ele tem o bit 0 ligado. Então, ele consegue alcançar a posição 2, que também tem um bit 0 ligado. A posição 3 não consegue, a posição 4 não consegue, a posição 5 consegue. E posso fazer a mesma coisa para o bit 1, certo? O 1 não alcança ninguém, agora o 3 já tem ligado, então ele alcança a posição 4 e é isso, né? A posição 2 e a posição 4. Então, esses são, digamos, alcances diretos, né? Eu sei que se eu aplicar a operação E bit a bit, qualquer um, uma mesma sequência aqui, né? Bit 0 ou bit 1, o valor vai ser diferente de zero, porque eles têm pelo menos um bit em comum ligado. Mas isso por si só, né, não basta para resolver o problema. Antes, né, essa seria a recorrência para eu montar essas sequências. Basicamente, para cada elemento i e para cada bit k, eu quero armazenar o próximo elemento da sequência, certo? Aí eu poderia percorrer esses próximos e ter a sequência inteira, recuperar a sequência. Então, eu pego o menor j, tal que j é maior do que i, e o AJ está com o bit k ligado, né? Então, como se fosse um conjunto, até porque, né, o bitmask a gente viu que tem bastante relação com conjuntos, é a forma que a gente abstrai normalmente. Isso, né, se o bit k também está ligado em AI, nosso elemento aqui, e existe J, que eu não coloquei para não ficar muito grande, mas J que respeita essas restrições, certo? Existe J que se encaixa nessas restrições. Caso contrário, se a gente não existir J, mas o AI tiver o bit K ligado, então é o próprio I, certo? É o final da sequência. Então é uma forma de indicar isso, né? Que é o final da sequência, é o próprio elemento. É o último elemento dessa sequência. Caso contrário, ou seja, né, o bit I, o bit K não está ligado no elemento AI, então aqui eu estou colocando um valor max, aqui, um infinito, sei lá, para indicar que ele não alcança ninguém por aquele bit, porque ele não tem aquele bit ligado. Beleza, como eu estava dizendo, isso não é suficiente, porque a gente pode ter alcances indiretos, né? Por exemplo, na sequência das posições, na verdade, dos elementos 1, 3 e 2, que foi o que a gente viu no primeiro exemplo lá atrás, temos que o 2 é alcançável pelo 1, pelo o 2, não, né? O 3, espera. Não, tá certo que o 2 é alcançável pelo 1, mas não diretamente. O 3 é alcançável pelo 1 pelo bit 0, né? Aqui a gente tem a representação em binário, então o 3 e o 1 tem o bit 0 ligado, então através do número 1 a gente consegue alcançar o número 3. E por sua vez o 2 é alcançável pelo 3 pelo bit 1, né? Os dois têm o bit 1 ligado, então é alcançável. Então, né, do 1 para o 2 a gente não consegue ir diretamente. Eles não têm bit em comum ligado. Mas indiretamente, pelo número 3, eu consigo fazer isso. Então, de alguma forma, eu tenho que compreender isso na minha solução. Já tendo a matriz prox processado, o que a gente pode fazer? Para cada posição i e bit k, a gente quer computar o menor x, tal que o elemento AX contém o bit k e é alcançável por i, certo? Então, muito parecido com o que a gente fez lá atrás, só que, veja, eu não estou pedindo que o AI esteja com o bit k ligado. Eu posso chegar no AX por outro bit, né, de forma indireta, mas eu quero saber se o K está ligado. Então, para cada bit, eu quero ver quando cada elemento consegue chegar, até onde ele consegue chegar, se ele consegue chegar em alguém, e dependente se o elemento AI tem o bit K ligado ou não. E como que ficaria isso? Bom, então aqui eu tenho a minha DP, né, basicamente, para o elemento AI, para o bit K, e eu quero o próximo elemento da sequência dessa sequência também, como era no caso anterior, mas como que eu posso fazer? Bom, primeiro, eu vou pegar o menor valor, como eu disse, eu quero o menor elemento da sequência, entre o prox para o i, para cada bit j, então eu vou testar vários bits j que eu consigo utilizar. Aqui sim tem que estar no AI, certo? De forma, claro, eu quero saber se esse A, prox e J ele está com o K ligado. Então é o próximo elemento que eu quero que tenha o K ligado.
Então eu vejo todos os elementos alcançáveis por aí, os que tiverem o K ligado, eu considero, né, vou pegar o menor deles. Ou também, né, eu posso ter um passo ainda mais indireto, como no outro em que a gente vai do, do 1 para o 3 e do 3 para o 2, se eu já processei isso, eu começo aqui da direita para a esquerda, né? Então eu começo processando no último elemento e vou voltando. Então, se para os próximos elementos que eu tenho depois do i eu já processei a matriz DP, então eu consigo olhar para ela também e ver, já a partir do próximo IJ, que eu também estou considerando aqui, quais elementos eu consigo alcançar que tem o bit K ligado, certo? Então eu considero eles também. Então, processando tudo isso, no final eu vou ter, se eu consigo, né, encontrar algum elemento com o K ligado, então eu coloco ele aqui no meu DP. Se eu não encontrar ninguém, então eu coloco o max também para indicar que eu não consigo alcançar ninguém com aquele bit. Por fim, para cada consulta XY, tendo aquilo já pré-processado para o nosso vetor, a gente vai verificar para cada bit K setado em Y, se o dp de x, K é menor ou igual a Y. Por quê? Se isso aqui for verdade, então a partir de x a gente consegue alcançar algum elemento anterior a Y, ou o próprio Y, que possui o bit K ligado. Mas o bit K ele vem do Y, certo? Então, a partir desse elemento, podemos alcançar I diretamente, indiretamente, na verdade, que também possui o bit K ligado. Ou seja, né, se a partir de x a gente consegue chegar a um elemento qualquer, vamos supor que ele é anterior a y, mas a gente sabe que ele tem um K ligado, né, foi isso que a gente considerou na hora de processar essa matriz, e o y também tem um K ligado, é a partir disso que a gente que partiu, então a gente sabe que desse elemento a gente consegue alcançar o y. Né? Quando a gente fizer a operação AND entre os dois, isso vai dar diferente de zero. Então é basicamente isso que a gente vai fazer. Eu considero a modelagem desse problema um pouco mais confusa. O código também, veja, aqui no meu código, se vocês olharem no Codeforce, tem um tutorial também desse exercício, tem um código, inclusive. O meu código é bem mais complicado do que eles disponibilizam lá. Complicado não, mais trabalhoso, mas foi a forma que eu consegui entender, né? O deles eu fiquei um pouco em dúvida do porquê aquelas coisas funcionam. Mas basicamente, né, no primeiro passo eu processo o proxy, então eu começo, né, da direita para a esquerda. O meu max aqui seria o n, né? Eu vou de 0 a n menos 1. Então o n já é o valor fora aqui do, do meu espaço de busca, das minhas soluções. E eu vou armazenando sempre o próximo elemento que tem aquele bit, no caso o bit B ligado. E por fim, né, para processar o DP, também começo do final, para cada bit K possível. Né, aqui os elementos, começando do final. Começa a minha DP aqui com N, né, que seria o maior valor possível. A princípio eu não encontrei ninguém. E aí para cada bit J, eu vejo se ele consegue alcançar, né, o proxy J, se ele está com o K ligado. Ok? E para o proxy J também, eu olho para o que eu já processei da DP para ele, né, para ver se ele alcança alguém com K. E aí pego o menor disso. No final, se eu não encontrei ninguém, eu coloco o max para o IK, ou aqui eu coloquei o proxy IK, mas se eu tivesse encontrado ele, eu já teria feito isso daqui. Nesse caso, o proxy IK também está com o valor N. Então, dá na mesma eu colocar N direto ou fazer isso. Ok? Depois, no final, eu só para cada bit J, que no caso eu considerei no valor, né, do Y, que tenha isso, eu olho para a minha matriz DP e vejo se é menor ou igual a Y. Se for, então eu consigo alcançar. Tá, então, só relembrando aqui o problema, para quem não lembra aí, a gente tinha um número gigante, né, um número D, que ele dava como uma string, e perguntava pra gente se ele era divisível por um número menor n. Basicamente é esse problema, tem uma história gigante, mas enfim. Aí quem resolveu aqui foi, na verdade, o Maurício, então já deixando os créditos aí. E a ideia do programa é basicamente o seguinte, a gente vai usar aquela ideia de módulo aritmético, sabe? Que se a gente quer testar um número muito grande, se ele é divisível por um número, a gente não precisa testar o número já com o seu valor grande, a gente vai testando em partes conforme a gente vai somando ele.
Então, a solução aqui ela é recursiva. A gente tem um parâmetro i, que vai falar para a gente a posição atual na string, começando da posição 0. E esse valor aqui é um valor acumulado que vocês vão entender já já. Então, aqui eu separei um exemplo, ficar mais fácil de entender. Imagina que a gente queira testar se 1, 2, 3, 5 é divisível por 5, só que caractere por caractere, a gente tem acesso a um caractere por vez. Então, vai acontecer o seguinte, quando a gente está no caractere 0, a gente vai ter o número 1 acumulado para a próxima chamada da recursão. Quando a gente está no caractere 2, a gente vai pegar o valor acumulado da chamada anterior, que é o que ele faz aqui, vai multiplicar por 10 e somar esse valor atual, que é no caso 2. E a gente vai fazendo isso. Então, na próxima, no caso, quando a gente está no número 3, a gente vai fazer 12 vezes 10, 120 mais 3, e vai acumulando. Aí, quando a gente chega no final, na verdade, aqui na iteração 3, ele vai pôr o 5, e aí sim, na iteração 4, por aqui, ele vai testar no final. É isso aqui, ó. Ele vai testar se esse valor ele é divisível por 5. Só vou acertar aqui, para ficar mais fácil para entender. Então, essa é a ideia. Só que o que acontece na implementação aqui é inviável para a gente ir somando esse número e deixar esse valor gigante, né? Até porque ele enfim, tem várias casas, vários dígitos. E a ideia é, ao invés de passar o valor inteiro dele, a gente tira o módulo n sempre que esse valor, na verdade, a gente sempre tira o módulo porque é equivalente, né? A gente não precisa somar todo esse número. Porque o que acontece? De uma etapa para outra, a gente está fazendo só uma multiplicação e uma soma. Então a gente vai tirando o módulo, que eu coloquei aqui embaixo, então vai ser 1. A gente vai passar 1 para a próxima, então 1 vezes 10 mais 2. E aí, ao invés de passar 12 para a próxima, a gente vai tirar módulo 5 e passar só o 2. Fazer vezes 10 com 3, aí depois a gente tira o módulo. E no final a gente testa se o 35 ele é divisível por 5, que é a mesma coisa que testar se 1, 2, 3, 5 é divisível por 5. Essa é a ideia da recursão, e aí tem o caso em que a gente não conhece o número, né? E o que vai mudar é justamente esse for aqui. Então, se a gente está no última posição, a gente testa se o valor é 0, porque isso significa que ele é divisível. Se a gente já sabe esse número, a gente simplesmente vai para a próxima posição, faz a multiplicação por 10 mais o valor do número, tirando o módulo. E se a gente não sabe, a gente vai testar para todas as possibilidades. Né? Que o x, no caso, ele pode ser de 0 a 10, com detalhe da primeira interação que não pode ser 0. E a gente vai fazer a mesma coisa com o x, só que na primeira vez que isso aqui der certo, a gente já retorna 1, né? Porque essa função está retornando ou não é divisível. A gente já retorna 1, que isso vai garantir para a gente que a primeira, que é o número que a gente chegar no final, que o Maurício ele colocou aqui nesse vetor ans, o número que a gente chegar no final vai ser o menor possível, que a gente está iterando aqui e já retornando. E basicamente é isso. É bem simples, na verdade, usando essa ideia da recursão, ele vai construindo etapa por etapa. Não sei se ficou claro. Acho que sim, acho que alguém ficou com alguma dúvida. É interessante pra gente ver como a aritmética modular ajuda bastante mesmo. Sim, é uma coisa que eu não tinha visto. Sair desse cara para esse cara é a mesma coisa. Mas o Maurício mandou muito bem, né? Então acho que é isso. Muito obrigado, Bruno. Acho que deu para entender bem. É um problema que a princípio, né, é mais chatinho, mas é interessante ver que quando a gente combina alguma das coisas que a gente já viu, no caso aritmética modular e programação dinâmica, a gente consegue chegar numa solução bastante elegante e até que simples, né?